o nosso amigo pregador, irmão da RCC, o Washington Cardoso. Uma salva de palmas, auditório. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, vem, Espírito Santo. Vem, 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 Espírito Santo, Transforma minha vida. transforma minha vida. Quero renascer. Quero renascer. Quero abandonar-me. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Derrubar Senhor. as barreiras. Derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor. Encharcar-me em teus rios, Senhor. Derrubar as barreiras em meu coração. Boa tarde! Quem está feliz, quem ama o Senhor Jesus, dá uma salva de palmas para Ele! Amém? Você que está aqui no auditório, pode se assentando. Como o padre Aguinaldo já me apresentava, meu nome é Washington, eu tenho 30 anos, sou casado com a Camila, a moça bonita que está aqui também, que está nos acompanhando. Sou, como ele já disse, né, de Santa Cruz das Palmeiras, da paróquia Santa Cruz. Mando já aqui um abraço muito grande para o nosso querido Padre Júnior, meu pároco, o Padre Anderson, nosso vigário. Participo do grupo de oração Divina Luz, que acontece todas as quartas-feiras lá na Igreja Santa Cruz, a partir das 8 horas da noite também. Um abraço, né, ao pessoal da minha paróquia, do meu grupo de oração, que está nos acompanhando. Quero também aproveitar esse momento para mandar um abraço para o meu afilhado Samuel, que também nos acompanha agora, e pediu para mandar um abraço para ele, também para o meu afilhado Gabriel, um abraço para vocês. Gente, o tema dessa pregação é Deus te vê. É forte ou não? Deus te vê. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela, Deus te vê. E você também que nos acompanha em casa, pela rede Século 21, se você acredita que Deus te vê, que Deus olha pela sua casa e pela sua família, eu quero convidar você aí da sua casa também a dar um glória a Deus. E você que está aqui também acredita que Deus te vê, dê também uma salva de palmas para o Senhor, que Ele merece. Ainda completando a apresentação, nesse tempo, durante a coordenação da Lucimar Maziero, eu tenho a graça também de poder estar coordenando o Ministério de Pregação no Estado de São Paulo, na Renovação Carismática do Estado de São Paulo. Começamos um primeiro período, que foi 2015 e 2016, com a reeleição da Lucimar, ela nos fez o convite, então vamos completar mais um biênio, 2016 e 2017, com a graça de Deus, e é uma alegria poder estar aqui hoje, na rede Século 21, podendo partilhar a palavra de Deus com você. Irmãos, nesse dia, nós vamos falar um pouco sobre um personagem bíblico bastante conhecido, que é Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés, aí levanta a mão. Isso, você que está em casa também, com certeza já ouviu falar de Moisés. Nós vamos pegar um determinado trecho bíblico e trabalhar ele, mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena introdução para poder melhorar, né? Todo mundo lembra, mas para resgatar um pouquinho da história de Moisés. O nome Moshe, em hebraico, significa tirado das águas. Isso porque Moisés ele era filho de hebreus, mas como naquela época os primogênitos estavam sendo ameaçados porque tinha uma profecia e tal, os pais dele ficaram com medo, né, de ficar com ele, porque ele poderia ser assassinado. Então a mãe dele fez um cesto, colocou ele no rio, e essa história vocês também já conhecem. A filha do faraó estava por ali, perto do rio e tal, né? Avistou a criança, a criada dela foi lá e pegou, e aí a irmã dela que estava ali por perto já foi lá e perguntar para ela, olha, você não quer que eu consiga lá uma ama de leite para poder amamentar o menino e tal?
e levou ele para a própria mãe, né? Com a graça de Deus, tudo foi dando certo, até porque havia um plano especial, um plano de Deus na vida de Moisés, uma missão. Agora, atenção, a Bíblia fala que Moisés passou 40 anos morando no palácio, junto com o faraó, junto com o Ramsés e junto com toda a família real, certo? Mas 40 na Bíblia quer dizer um ciclo, quer dizer um tempo oportuno, né? Não significa para nós aqui que foi exatamente 40 anos. Porque ele ficou 40 anos no palácio, depois a Bíblia vai dizer que ele ficou mais 40 anos no deserto, né? Pastoreando as ovelhas, depois mais 40 anos conduzindo o povo rumo à terra prometida. Então, por essa conta, Moisés teria morrido então com 120 anos. O que nós precisamos saber é que Moisés completou esse ciclo. Em determinado dia, ele, saindo lá do palácio, viu um egípcio assassinando, um egípcio maltratando, vamos dizer assim, humilhando um hebreu. Ele ficou revoltado com essa situação, foi contra o egípcio e o matou. Com medo de descobrirem e tal, ele fugiu. E é aqui então que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Então Moisés ele foge do palácio, vai para o deserto, para a região de Madiã, fica ali por mais 40 anos, casa, tem filhos, se torna pastor, e já então, capítulo 3, versículo 1. E já então, depois de ter estado 40 anos no deserto, começa então essa passagem que nós vamos meditar agora, que é muito conhecida nossa. Qual que é o subtítulo que está aí na sua Bíblia? A sarça ardente, isso mesmo. O versículo 1 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então aqui, irmãos, nesses primeiros 4 versículos desse capítulo 3 do livro do Êxodo, eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês percebem que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, sim ou não? Como que é o nome do seu sogro? Jetro, muito bem. E vejam também que a Bíblia, além de falar o nome do sogro de Moisés, a Bíblia também dá uma explicação. O sogro de Moisés era o quê? Sacerdote em Madiã. Para quem conhece um pouquinho da Bíblia, vai saber que logo à frente, depois que a gente termina ali o Pentateuco, você vai ver que no livro dos Juízes, justamente um dos juízes estava lutando, estava enfrentando, estava organizando o povo para lutar contra os madianitas, que era esse povo que estava então naquela época roubando a colheita do povo de Israel. Então, se Jetro, sogro de Moisés,
era sacerdote Madian, logo, ele não servia ao Deus dos hebreus. Ele não servia ao nosso Deus. Provavelmente era um Deus pagão. Agora, por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe? É porque Deus, Ele faz essas escolhas que muitas vezes não entram na nossa mente. Deus faz essas escolhas que muitas vezes nós não concordamos muito e que, de repente, não seria o perfil das pessoas que nós escolheríamos para, de repente, fazer uma missão para nós ou para poder desempenhar um papel que nós gostaríamos. Assim foi com Moisés. Logo à frente, nós vamos ver depois Moisés falando com Deus, e há quem acredite até que Moisés, ele era gago, fanho. Olha só, e se nós vamos pegar pela etimologia bíblica, ele já tinha 80 anos. Eu pergunto para você, se você quisesse libertar o povo, lutar contra os egípcios, enfrentar o faraó, os guerreiros, os soldados, você chamaria um senhor de 80 anos, sim ou não? Não, né? Não. Muito bem. Olha só. O mesmo acontece com Davi. O mesmo acontece, podemos aqui com Mateus, né? Levi, que era cobrador de impostos. O próprio Judas. Deus sempre escolhe pessoas, né, para que Ele está olhando o coração. E não apenas os aspectos físicos. Tanto é verdade que Deus escolheu você, ou não é? E a mim também. Muito bem. Gente, olhando por esse lado, olhando dessa forma, nós vemos então que se Deus chamou Moisés, se Deus chamou Davi, se Deus chamou Mateus, se Deus chamou Abraão, que também já era de idade avançada, nós podemos entender também que Deus me chama, Deus te chama. E Deus também pode ter um chamado, com certeza, para a vida também dos seus familiares, das pessoas que moram junto com você. Quantas vezes nós ouvimos falar assim, não, é somente alguns, pessoas especiais, que têm dons especiais. Isso não é verdade e a Bíblia nos prova isso. Muito bem. Seguindo então a leitura, retomando na verdade a leitura que nós acabamos de ver, olha só. Lá no versículo 4, vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Por esse versículo e por esse episódio da sarça, fica muito claro para nós, fica bem fácil para nós podermos entender que não somos nós quem vamos até Deus. Não somos nós quem conseguimos encontrar o Senhor com as nossas próprias forças. É o contrário. Na verdade, é o Senhor quem vem até nós. E o cristianismo é assim. Essa é a grande diferença do cristianismo, do catolicismo, para as outras religiões. Todas as outras religiões são esforços humanos para poder chegar até Deus. São pessoas que, fazendo meditação, fazendo estudos, fazendo uma série de roteiros, né, vão lá e tentam encontrar caminhos para chegar a Deus. No nosso caso, não. É sempre Deus quem vem ao nosso encontro. Foi Deus quem encontrou você, sim ou não? Foi, né? Naquele dia, naquela situação, não é? Você estava daquele jeitinho e tal, e Ele usou de alguém, de alguma situação ou de um convite para poder resgatar você. E aqui eu quero falar com você que está aqui no auditório e com você também que está em casa. Deus vai ao seu encontro. Essa palavra ela deve vir bem forte ao nosso coração nesse dia. Deus vai ao nosso encontro. Deus vai ao nosso encontro, mas Ele também vai nos dando sinais. Deus ele vai então falando conosco. Vocês percebem que Moisés ele já fazia aquilo.
ele já apacentava as ovelhas, ele conduzia o rebanho naquele deserto por 40 anos. Gente, 40 anos, até no Brasil você consegue aposentar. 40 anos é um ciclo, 40 anos é uma vida, 40 anos é tempo suficiente para Moisés conhecer cada canto daquele deserto. 40 anos é tempo suficiente para Moisés saber que hora que tinha sombra, onde tinha água, qual caminho era mais curto, qual caminho era mais longo. Moisés sabia bem o que ele estava fazendo, só que Deus ele vai usando de sinais. Deus ele vai colocando aquela vozinha lá no fundo do nosso coração, lá na nossa mente, né? Você não sabe se é ou se não é, mas alguma coisa lá no fundo parece que te atrai. Sim ou não? Sim, né? Naquele dia Moisés sentiu uma vontade de ir além do deserto. Ir além da onde ele já conhecia, ir além daquilo que ele já sabia. Ele resolveu experimentar algo diferente. Assim como você também um dia já resolveu experimentar algo diferente. Então perceba a didática de Deus. Deus ele fala conosco. Ele dá sinais, Ele nos chama, Ele usa de alguém. Muitas vezes Ele vai até colocar uma sarça ardente diante de você, uma planta pegando fogo, ou você vai num retiro, numa experiência de oração, num seminário de vida, num grupo, e vai ter gente repousando lá, e pum, não é assim? E aí gente falando estranho, aquela coisa toda, e profecia, palavra de ciência. Num primeiro momento aquilo nos chama atenção, e a gente fica, né? Mas se não for o suficiente, Deus vai até, nem que for fazer uma jumenta falar, né? Mas Ele vai nos dar sinais. Deus vai nos dar sinais. Só que, além de Deus vir ao nosso encontro, falar na nossa consciência, no nosso coração, além de Deus nos dar sinais, nós precisamos então dar uma resposta para esse chamado de Deus. Nós precisamos então dar uma resposta para essa graça que Deus está nos apresentando. Nós precisamos ir além. Deus nos chama, mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se Moisés não quisesse ter ido além do deserto, ele não iria. Deus chamou, Deus deu sinais, mas se ele não quisesse ir, ele não iria, meu irmão e minha irmã. Deus pode estar chamando você. Você que está em casa agora nos acompanhando, Deus pode estar te chamando nesse momento, mas você só vai se você quiser. Dar o primeiro passo está nas suas mãos. Dar o primeiro passo, ir na direção do Senhor, depende de você. E responder como Moisés respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. Diga isso para o Senhor, fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Muito bem. Mas agora, irmãos, eu quero que você, ainda continuando nesse texto, para nós já irmos finalizando, eu quero que você vá comigo agora lá no versículo 7. E aqui você vai entender então o tema dessa pregação. Ainda no capítulo 3 do livro do Êxodo, agora lá no versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 9. Olha só. O Senhor disse: eu vi a aflição de meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. E desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Olha só os termos que o agiógrafo usa para iniciar esse versículo 7. Eu vi. O Senhor dizendo, ouvi. Olha a pessoa que está do seu lado agora e fala assim, Deus te vê. Olha a pessoa do outro lado e fala assim, Deus te ouve. Agora olha aqui para frente. Você que está em casa agora, olha aqui nos meus olhos, cor de jabuticaba. Jabuticaba madura. Deus vê. Deus te vê. Às vezes nós temos a ideia de um Deus que está longe, distante. Quantas vezes nós estamos passando por um momento de tribulação, de aflição, de doença, como a dona Zoraide testemunhava agora de manhã, como o Guilherme também falava da mãe dele, do problema também do pai dele, de bebida. Talvez esse problema esteja hoje aí na sua casa. Talvez essa dificuldade esteja hoje aí no seu coração, na sua família, com pessoas próximas suas. Só Deus sabe o que você está passando agora, o que você está vivendo. E por vezes nós achamos que Deus, Ele tem coisa mais importante para fazer. Que Ele tem que ouvir a oração do Papa, do Bispo, do Padre, de pessoas importantes, famosas, e de que Ele não vai ouvir a nossa oração. Porque você mora numa cidadezinha simples, pequena, porque você é uma pessoa simples, que não tem muitas coisas. Meu irmão e irmã, não importa. Não importa o que você tem, não importa de onde você é. O que importa é que você é um filho, que você é uma filha amada de Deus. E o Senhor está dizendo para você agora, eu vi, eu ouvi o seu clamor, a sua dificuldade, a sua dor. Eu quero fazer um desafio para você agora, meu irmão. Não importa quantos anos você tem de caminhada, não importa qual é o ministério que você exerce na igreja, não importa quanto tempo você já sintoniza na rede século 21. Não importa. Não importa quantos programas você já assistiu, quantos grupos de oração você já participou. Eu quero convidar você agora a ter fé. A crer que Deus te chama pelo nome, como Ele chamou Moisés do meio da sarça. Que Ele fala agora o seu nome. O seu nome. Que Ele olha agora para a sua vida. Que Ele se importa agora com a sua aflição, com a sua dor. E que Ele agora volta o seu olhar e diz para você que Ele vai reconduzir a sua vida. Que Ele vai reconduzir a sua casa, que Ele vai transformar essa situação que você está vivendo. E vai te levar para uma terra, para um lugar onde emana leite e mel. Onde já estão os santos, mas onde também Ele quer você. Você crê nisso, sim ou não? Você que está em casa, crê nisso também? Se você crê, eu quero convidar vocês que estão aqui, você que está em casa, coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um instante. Deus te vê. Deus se importa. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Vai ser um breve instante de oração. Sobretudo com o evangelho desse dia, né? O evangelho desse dia vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. E um detalhe importante, fique seus olhos fechados e imagina isso. Imagina isso. Quando foram até Jesus falar da doença de Lázaro, Jesus estava a aproximadamente 38, 40 quilômetros de distância, porque ele estava ali na região próxima do Rio Jordão. Se ele pegasse o caminho mais curto, que era o caminho de Jericó, ele teria que caminhar 40 quilômetros a pé para poder ir até Lázaro. E ele foi. Ele foi. E ele iria novamente. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está disposto nesse dia a fazer o percurso que for para poder ir até o seu encontro. Ele troca reinos por ti.
Ele dá nações em troca de ti. Ele faz sacrifício por você, porque Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver feliz. Com a mão sobre o seu coração, mesmo você que está em casa, você que está aqui, repete assim comigo: a minha oração, a minha simples oração, a minha sincera oração, não ficará sem resposta. Deus me ouve. Deus me vê. Deus olha para minha casa. Deus olha para minha família. E não há nada que Deus não possa fazer. Não há problema, não há situação que o Senhor não possa resolver. O Deus que eu creio, o Deus no quem eu coloquei a minha confiança, tudo pode. E Ele me ama. E Ele vem em meu socorro. Vai se colocando de pé. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Olha para ele mais uma vez, olha para ela e fala assim: Deus te vê, meu irmão. Olha para o outro lado e fala com fé, fala com autoridade, fala: sabe aquele sofrimento? Sabe aquela situação? Deus está dando um basta agora. Deus está olhando sobre ela agora. Isso, se você crê nesse Deus, se você acredita no poder desse Deus, canta agora essa canção, canta com o seu coração, canta com autoridade, canta de coração. Deus te vê. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Deus te vê. Não é indiferente a tua dor. Deus te entende. Quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Isso. Feche seus olhos mais uma vez. Continua segurando na mão da pessoa que está do seu lado. Feche seus olhos e vai abrindo o seu coração agora. Vai falando para o Senhor daquilo que tem te machucado, daquilo que tem te magoado, daquilo que tem apertado o seu coração. Fala para Ele, meu irmão e minha irmã, aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem tirado a alegria da sua família, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem tentado tirar a sua confiança. Vai falando, vai abrindo o seu coração. Eu quero convidar você também que está em casa a nesse momento orar, a nesse momento também abrir o seu coração para o Senhor. E se você sentir o desejo, liga para cá, liga aqui no 0800 777 0021 e faça já o seu pedido de oração, faça já o seu clamor, faça já o seu pedido, porque nós vamos interceder por você. Mas desde já, vai abrindo o seu coração, vai entregando o seu coração na mão de Deus.
Fala para Ele das suas dores, das suas angústias. Fala para Ele daquilo que tem te magoado, te machucado. Creia, confie, acredite. Deus vem em seu auxílio. O Senhor vem em seu resgate. O Senhor não vai te abandonar. Ele nunca abandonou ninguém. Ele nunca deixou ninguém. E Ele também não vai deixar você. Creia, creia. Entrega para Ele. Se é o seu filho, entrega agora a vida do seu filho. Se é alguém da sua família, alguém que você ama agora, fala o nome da pessoa. Entrega agora essa pessoa no coração de Jesus. E essa sua oração não ficará sem resposta. Não ficará sem resposta. Você que sabe orar em línguas agora, solta a sua voz. Você que sabe orar em línguas agora, solta a sua voz no Espírito. Sandalabari canta labara, xandalabara, nalabara, nalabara, canta labara, labara, sandalabara, labara, labara. Sinarabara, nalabara, canta labara, xandalabara, labara, nalabara, labara, nalabara, nalabara, labara, labara, labara. Xandalabara, labara, nalabara, labara, labara, nalabara, labara. Você que nos acompanha em casa, talvez você não saiba orar em línguas, se você não souber, não tem problema. Clame agora o nome de Jesus. Vai dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Invoca agora o nome de Jesus. Vai dizendo muitas vezes, com muita força, com muita fé. Xandala canta la bala, xandala bala canta la bala, la bala, la bala, la bala, la bala, la laria, 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 laria. Xandala bala canta la bala, la xandala la baria, la baria, la baria, la bala, la bala, la. Isso, intensifica o seu clamor, intensifica a sua oração. Ora, ora com fé, força. Xandala bala, la baria, la bala, la. Não deixe a dificuldade te vencer. Não deixe esse problema ser mais forte que a sua fé. Ora, ora, porque o Senhor te ouve agora. Xandala baria, canta la bala, la xandala bala, la baria, la baria, la la. La 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 la. Indira la bara la la bara 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 canta la bara la sanda la bara la bara. Shanda la bara canta la bara la shanda la bara la canta la bara la bara. Shanda la canta la bara shanda la bara la canta. Sindri canta la bara la sindri canta la bara la sindri canta la sindri. Silenciando o seu coração, ouça a voz de Deus. O Senhor fala lá no fundo do seu coração. O Senhor fala lá no fundo da sua consciência. Ouça a voz do Senhor. Para algumas pessoas agora Ele pode dar uma visualização. Você vai ver uma imagem. Pode ser que agora você sinta agora um sentimento diferente, muito forte dentro de você. Algumas pessoas agora vão sentir mesmo alguma parte do seu corpo formigando. Isso. Arrepios. Vontade de chorar. Fique à vontade. Experimente a graça de Deus na sua vida agora. A presença de Deus. A sarça ardente agora é no seu coração. É o seu coração agora que arde com a chama do fogo do amor de Deus. E é no seu coração agora que o Senhor te chama. É no seu coração agora que o Senhor te chama pelo seu nome. O Senhor coloca para mim que pelo menos 5 pessoas agora, 5, no mínimo 5 pessoas, estão sentindo agora uma certeza muito grande no coração, uma certeza muito forte. Você sabe que não é algo normal, não é seu. Quem são essas pessoas? Levanta a mão. 5, uma certeza muito grande de que essa situação que você está vivendo realmente acabou. 1, 2, 3, 4, 5. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Algumas pessoas também sentindo uma paz muito grande no coração. Quem são essas pessoas? Levanta a mão. Estava com o coração muito atribulado, problema em casa, agora uma paz que é de Deus. Isso. Obrigado. Vamos louvar a Deus, agradecer o Senhor por essa certeza, por essa paz e por tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida nessa tarde, por essa graça que você experimentou agora. Você que está em casa também, agradeça, louve o Senhor. Vamos louvar o Senhor, louve, agradeça.